Hoje eu vim trazer um assunto que é muito subestimado pela maioria dos músicos e principalmente se você é baterista responsável pela sustentação rítmica, pela pulsação, coração da banda, você precisa dominar esse assunto aqui, ó. E contextualizando para vocês, ó. Sabe aquele músico que ele toca bem, o cara tem técnica, musicalidade, porém quando você pergunta para ele o que é que você fez naquela parte? Ou então, você consegue me explicar o que é que você tocou? E aí o cara simplesmente fala, poxa, eu toquei no automático, eu já faço isso, eu toco. Então o cara ele não sabe explicar, não tem aquela clareza, aquela consciência de fato do que é que ele está fazendo. E eu já fui esse músico por um certo tempo, eu conseguia tocar de forma tranquila os ritmos, fazia as frases, porém eu não tinha consciência do que é que eu estava fazendo. Tinha muitas coisas que eu achava até que eram difíceis, que tinha muitos detalhes, eu não conseguia tocar algumas coisas, mas depois que eu aprendi isso aqui, dominei, eu vi que eram coisas simples, que eu achava difícil, era relativamente simples porque eu entendia ali como as coisas eram formadas, como cada estrutura rítmica funcionava, e assim eu pude ter clareza e saber de fato o que é que eu estava fazendo, e isso me possibilitou construir meus próprios grooves, fazer minhas próprias frases, dominar de fato e expandiu assim, ó, o meu nível de conhecimento. E eu tô trazendo esse assunto aqui para você, tenho certeza que vai agregar muito aí no seu desempenho como músico no geral. Então, dando início à nossa explicação sobre notação rítmica, esse daqui é um recurso que nós utilizamos para representar como é que os sons estão organizados ali e como é que estão formando cada ritmo. Esse daqui é um recurso visual e existem várias formas da gente representar os sons, tá? Existem vários tipos de notação, mas eu vou falar especificamente sobre a partitura, que é um padrão utilizado para qualquer instrumento. A gente pode aplicar aqui esses conceitos em qualquer instrumento, porém eu vou dar os exemplos específicos para a bateria, que é um instrumento rítmico. Então, galera, provavelmente vocês já viram aqui alguns desses símbolos, tá? Essas daqui são as figuras rítmicas e qual é a função delas? É representar a duração de um determinado som. Então, por exemplo, uma peça da bateria. Vamos usar ali de exemplo a caixa. Cada nota dessa aqui vai representar o som da caixa de uma determinada forma. Elas têm a duração relativas entre si. Eu vou explicar daqui a pouco aqui para vocês vão entender. Mas essa duração tem a ver com o tempo musical. Também vou explicar e vou dar exemplo, porque só assim você vai conseguir compreender melhor, porque senão vai ficar um negócio muito abstrato. Então vamos começar conhecendo aqui cada uma dessas figuras. Vou fazer a explicação sobre a duração relativa e também já vou dar o exemplo aplicado na caixa, que vocês já vão conseguir ouvir e ter muito mais clareza de tudo que eu estou explicando. Galerinha, é o seguinte, tem o nome aqui delas, de cada figura. Isso aqui vocês precisam memorizar, tá? O nome de cada figura. E aqui é muito simples. Observem que essas duas de baixo, elas têm colcheia no nome, ó. Essa daqui é colcheia, essa daqui é a semicolcheia. E por que esse nome colcheia? Por causa disso aqui, ó, que é o colchete. Então, esse símbolo aqui, esse tracinho, é o colchete. Nessa daqui, temos um colchete só, então você já memoriza, ó. Colcheia tem um colchete. A semicolcheia tem dois colchetes. Agora essa daqui, ó, semínima, não tem colchete. É só esse tracinho, que é a haste. E aqui, ó, cada uma delas possui cabeça. A gente chama isso aqui de cabeça, que é isso aqui de fato que representa um som. Então a gente vai utilizar isso aqui na partitura para representar ali os sons e mostrar como é formado cada ritmo. Agora aqui, pessoal, falando sobre a duração relativa de cada uma delas. Como é que vai funcionar isso? Tem uma regra matemática aqui, que é o seguinte. A gente vai utilizar uma regra matemática de base 2 numa relação de dobro e metade. Como é que vai funcionar? As figuras de baixo, em sequência, elas têm metade da duração da figura de cima. Então é o seguinte, essa daqui
tem a duração desse ponto, que é onde está representado aqui pela cabeça da nota, né? Então, temos um toque aqui exatamente nesse ponto. E nesse outro ponto aqui eu já posso colocar mais um toque, certo? Agora essa de baixo daqui, ó, ela tem duração até a metade. Então, eu faço um toque aqui, dessa forma. E chega nesse ponto eu preciso fazer mais um toque. Então eu repeti mais uma vez a mesma figura e ela se estendeu até a duração da de cima. Perceberam? Então essa daqui tem a metade da de cima, então eu utilizei duas figuras, duas cocheias, tem a mesma duração de uma semínima. E aqui já tem uma coisa interessante sobre a forma como eu escrevi ela, é a haste. Observe que elas estão juntas. Eu tenho, na verdade, colchete. O colchete está interligando as duas figuras, tá vendo? Nesse caso aqui, eu representei o colchete dessa forma, porém, quando as cocheias elas estão agrupadas, a gente pode passar um traço para facilitar a nossa escrita. Isso aqui seria a representação igualmente disso aqui, ó. Aí, na verdade, o colchete ficou isso aqui. Tira esse colchete daqui e se torna essa figura, tá? Ficou meio feio o desenho, mas deu para vocês entenderem. Com a semicolcheia acontece da mesma forma, porque tem colcheia também, né? Então, nesse caso eu passei dois traços, porque ela tem dois colcheias. É isso, galera. Expliquei aqui para vocês a relação entre a colcheia e a semínima. E a semicolcheia segue a mesma lógica. Ela vai ter a metade da duração da figura de cima, que é a colcheia. Ou seja, a metade da colcheia acaba aqui. E aí eu pego e faço o quê? Semicolcheia, ó. Dura desse ponto até a metade da de cima e eu continuo. Se a gente olhar aqui a quantidade de figuras que elas são equivalentes entre si, vai ser o seguinte: 4 semicolcheias equivale a 2 colcheias, que equivale a uma semínima. Se você está vendo esse assunto aqui pela primeira vez, talvez tenha dado aí uma bagunçada na sua mente, mas não se preocupa que já tudo vai ficar esclarecido. Eu vou mostrar para vocês aqui como é a aplicação disso na caixa da bateria. Você pode fazer no seu pad aí tranquilamente, que o conceito é o mesmo, tá? Independente da peça da bateria ou de qualquer outro instrumento que a gente aplica. Lembra que agora há pouco eu acabei de falar sobre tempo musical? Então, a gente precisa dele para podermos construir o ritmo e para que as coisas venham fazer sentido. Esse tempo musical, ele é imaginário. Por que imaginário? Porque quando nós estamos tocando qualquer ritmo que seja, ele não vai estar evidenciado, a gente não vai estar tocando o tempo. Porém, cada músico já tem isso em si. Ele vai estar construindo ali o ritmo com base nesse tempo, que é uma pulsação contínua. E eu vou estar representando esse tempo aqui pelos números. Vou utilizar o número 1 e o número 2. Então já vou te dar um exemplo já de como é que vai funcionar o tempo, ó, de forma contínua. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Então eu vou estar contando dessa forma e aí vou tocar as figuras para você também saber como é que funciona a relação entre elas, entre as figuras e com o tempo que eu estou representando pelos números. E aqui, ó, para representar um tempo, a cada número que eu falar, eu vou tocar uma semínima. E aí, por diante, a gente vai estar desmembrando aí como é que vai funcionar as demais. Então já vou tocar aqui a semínima. Cada número que eu falar, eu vou dar um toque que é representado pela semínima, tá bom? Vamos lá. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Entenderam? Se eu diminuir o andamento desse tempo, ele vai soar mais lento, dessa forma aqui, ó. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Então eu vou trabalhar nesse andamento mais lento, porque eu vou estar tocando mais figuras sob esse tempo aqui. Eu toquei a semínima, agora eu vou representar a colcheia. Lembra que a colcheia ela equivale à metade
da semínima, agora pensa comigo, pega o raciocínio aqui. Se a semínima está durando um tempo, a cocheia vai durar quanto em relação ao tempo? Metade, não é? Então, a cocheia não dura metade da semínima e a semínima não está representando um tempo, logo a cocheia vai durar metade do tempo. Então eu vou contar da seguinte forma: 1 e dou mais um toque, representando a cocheia. Para esse outro toque, vamos usar uma letra para facilitar as coisas e você conseguir entender. Eu vou utilizar a letra I. Então a contagem vai ser da seguinte forma: 1 I, 2 I, 1 I, 2 I. Tocando aqui. 1 I, 2 I, 1 I, 2 I, 1 I, 2 I. Agora, se eu não falar o I, como é que vai funcionar? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Perceberam? Eu falo o tempo e eu toco a primeira nota em cima do tempo que eu falei. Quando dá metade dele ali, ó, eu toco mais uma nota, que é outra cocheia. E agora vamos para o último exemplo, que é a semicocheia. Pega a regra. Se eu utilizei 2 cocheias a cada tempo, eu vou usar 4 semicocheias a cada tempo. Então vai ficar de que forma? Eu falo o número e toco 4 toques, tá? Eu vou tocar aqui e depois eu explico, que fica mais fácil, ó. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Entenderam? Se você está iniciando agora, fizer esse exercício aqui, talvez você tenha dificuldade quando chegar na parte da semicocheia, porque são mais notas, tá bom? E eu vou passar alguns macetes que você pode estar aplicando aí, ó. Você pode, ao invés de contar o tempo 1 e 2, você pode contar de 1 até 4 para saber quantas notas você acabou de fazer. Dessa forma: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tem essa forma de contar, primeira forma, mas eu não gosto dela a longo prazo, porque você vai ficar dependendo disso aqui para saber exatamente quantas notas você tocou. E agora eu vou passar a outra forma, que é o que eu recomendo para você estar fazendo. Você testa primeiro a que eu passei, mas já faz a segunda forma, que é a seguinte: você mentalizar e conseguir visualizar e ouvir também quantas notas você fez no total. Se você não conseguir ainda ter a habilidade de perceber que fez 4 notas, divide isso aí, divide em 2. Então você faz o quê? 1, 2, 1, 2. Você vai fazer 2 notas e logo em seguida mais 2 notas, que vai totalizar 4 notas. Outro macete também é, como a quantidade de notas é um número par, a gente vai começar com uma mão e vai finalizar com outra. Aí você vai saber, já tem em mente, como é que vai funcionar aqui a ordem das coisas, né? Você começa com a mão, finaliza com a outra. Se por acaso você começar com a mão e terminar com a mesma, você sabe que você provavelmente fez nota a mais. Você fez aí 5 notas. Então, como é que funciona? Mais uma vez. 1, 2, 3, 4. Acabei com a mão esquerda, ó. Se eu começar com a mão esquerda, obviamente eu vou terminar com a mão direita, né? Então foram 4 notas. Vou fazer aqui 5 notas para você ver o que é que vai acontecer, ó. Comecei com a direita, terminei com a direita. Então eu fiz 5 notas. Foram 5 notas. Aí você tem que ter essa visão. Já te passei esses macetes. Você sabe que você começa com a mão, termina com a outra. Você pode contar também os tempos. Só para você pegar aí de início, saber como é que está fazendo. Mas foca em perceber a quantidade de notas, ouvindo e também até visualizando. É bom porque você olha aqui e você vê que toquei uma, toquei 2. Então, repete, faz mais 2. Eu gosto de usar essa técnica assim. Então agora eu vou deixar uma sequência das figuras rítmicas que eu vou estar tocando elas aí de forma misturada para você já ver na prática
sobre o tempo musical, como é que elas vão se comportar, tá bom? Então vamos começar a sequência aí de semínima e colcheia. Vou começar contando, depois eu toco. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Perceberam, né? No primeiro tempo eu fiz uma semínima, no segundo tempo eu fiz uma colcheia e na metade do tempo 2 eu fiz mais uma colcheia. Essa metade do tempo a gente chama de contratempo, certo? Entre um tempo e outro nós temos o contratempo. A gente pode representar ele também pela letra I. Se você quiser falar, o tempo seria dessa forma. 1, 2 e 1, 2 e 1, 2 e. Eu recomendo que, se você está começando agora, pode falar o I, que facilita. Mas depois você foca só em falar os números do tempo principal, que é 1 e 2. Não fala o I não, porque você acaba ficando preso independente disso. E não é isso que a gente quer. Agora o exemplo vai ser de colcheia e semicolcheia. Tá bom? Vamos lá. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Acabei de tocar esse exemplo. Tenta praticar. Eu sei que você consegue. Segue aquele macete, ó. Como são números pares, os toques que a gente está fazendo, vai começar com a mão, vai terminar com a outra. Então aqui, ó. 1 e acabou com a esquerda. Aí eu já vou começar com a direita, faço os 4 toques, termino com a esquerda e volto novamente com a direita. Veja mais uma vez aqui, ó. 1 e 2, 1 e 2 e 1 e 2 e 2 e. Pronto, esses daí já foram os exemplos. E aí a gente pode o quê? Misturar tudo isso aqui e é dessa forma que os ritmos vão sendo criados. Vou mostrar para vocês um exemplo com as 4 notas juntas. E agora eu não vou contar até o 2 não, eu vou estender esse compasso. Ele vai ter a duração de 4 tempos, então eu vou estar contando do 1 até o 4. E vou deixar como desafio aí para você tocar esse padrão. Vamos lá! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eu fiz aqui uma mistura usando todas as figuras e você já conseguiu ouvir uma sonoridade, um ritmo que eu consegui formar usando isso aqui. E as possibilidades são, ó, inúmeras. Você consegue fazer vários agrupamentos e é dessa forma aqui que a gente vai formando primeiro os rudimentos, depois os ritmos, fazer um ritmo básico ali, um pop, um rock e assim por diante, até depois criar as frases e formar uma música completa. Então é isso, galera. Esse foi o nosso assunto de hoje sobre notação rítmica. Como eu disse no começo, isso daqui se aplica a qualquer instrumento, tá? Você pode praticar isso aí no violão, por exemplo, seria a batida do violão, que você faz com a mão direita, ou no piano, qualquer instrumento. Isso daqui é uma notação padrão que a gente pode utilizar aí de várias formas, não é específico para a bateria, tá certo? Espero que tenha ajudado vocês aí e até a próxima aula.